Vamos conversar agora rapidinho para entender o que está acontecendo nesse momento com o doutor Adriano Vendimiati, que é médico emergencista e também divulgador científico. Ele já está com a gente por Skype. Olá, meu querido, boa tarde. Boa tarde, minha querida. Desculpa a correria, mas eu consegui dar uma fugidinha do hospital para vir conversar com você. Imagina, obrigada, eu agradeço, viu, o carinho que você tem aqui com o nosso público também. Pessoal em casa já avisando que a gente está com uma oscilação de sinal. Se de repente cair o sinal do Adriano, a gente continua por aqui do estúdio. Mas vamos já entrar nesse assunto, doutor, porque a gente ficou muito preocupado, né? A ex-jogadora de vôlei, a Isabel, de repente a gente ficou sabendo que tudo muito rápido, ela foi internada com uma síndrome respiratória. No dia seguinte ou outro dia da internação, ela veio a falecer. O que aconteceu nesse caso e o que acontece nesses casos parecidos com o da Isabel? O que acontece é o seguinte, as pessoas têm uma visão muito errada de pneumonia, porque é muito comum ser no pronto-socorro o médico falar, acho que você está com começo de pneumonia, eu vou te dar um antibiótico. A maioria esmagadora desses diagnósticos não é uma pneumonia de verdade. Pneumonia é um diagnóstico sério, é uma doença grave, e mesmo em pacientes jovens pode dar complicação. Ali foi aquela junção de fatores do qual ela pegou uma bactéria muito forte, que rapidamente evoluiu para uma insuficiência respiratória. E daí não deu tempo do antibiótico poder fazer efeito e conseguir tratar ela, né? Às vezes o antibiótico faz metade do serviço, a outra parte é o pulmão, né? O organismo da pessoa, né? Às vezes ela estava numa fase de imunidade baixa, muito estresse, muito trabalho. E na idade dela, apesar de ela ser uma atleta, uma paciente, né, com uma qualidade de vida muito boa, pode ser o suficiente para ela rapidamente evoluir para um quadro grave. Agora, o que ela teve foi o que vocês conhecem como SARA, é isso? Que é uma síndrome respiratória. Eu queria entender qual é a diferença da SRAG. Então, SARA seria assim, a sigla de Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto. Tá. É basicamente uma tradução para um quadro de inflamação muito rápida no pulmão. E daí, a gente falava SRAG, né, Síndrome Respiratória Aguda Grave, e as duas são praticamente sinônimos. Ou seja, toda vez que você tem algum processo geralmente infeccioso, vírus ou bactéria, que rapidamente faz com que a imunidade do seu corpo, a tentativa do seu corpo de matar o bicho, comece a fazer mais mal do que bem. E esse processo inflamatório começa a encher os seus alvéolos, os saquinhos que você tem que fazer a troca respiratória, com líquido. E daí você não tem espaço para troca de oxigênio. Nesses casos, geralmente, se você não tiver aquela ECMO, né, que o Paulo Gustavo fez, o paciente morre. Tá. E a gente tem percebido um aumento desses casos nos últimos tempos, doutor? O que aconteceu foi que a gente ficou muito tempo usando máscaras, né? Isso diminuiu muito os quadros respiratórios como um todo. A máscara não escolhe o que ela te protege de Covid, de gripe, de resfriado, de pneumonia também. Agora a gente fez os pacientes voltar a circular e muitas pessoas que passaram vários anos sem ter contato com isso voltaram a ter. Se a pessoa tem uma comorbidade, alguma coisa, às vezes é o suficiente. E vamos lembrar também que não foi só a vacinação de Covid que andou caindo nos últimos tempos. Vacinação de gripe e de pneumonia também, pneumococcus, hemófilos influenza. Tem vacina para bactéria também, gente. E todas as vacinações, todas caíram no Brasil, principalmente nos idosos. Super importante você falar isso. Agora, a gente está notando também um aumento significativo nos casos de Covid. Queria que você falasse se a gente já sabe qual é a variante que está circulando e se isso já era esperado também nesse momento do ano. Má notícia, não é variante, variantes. Só em São Paulo já tem 3 diagnosticadas. A BQ1, a XQQ1 e a CP22. Em Manaus já tem uma deles própria, que é a B9. O Manaus adora fazer as variantes próprias dele, né? Mas por uma característica geográfica mesmo, ela tem essa coisa de criar as próprias variantes. O fato está tendo várias variantes diferentes sendo diagnosticadas, não só no Brasil, como no mundo afora. Isso indica que nenhuma delas é muito pior do que as outras. Se tivesse uma delas que fosse muito mais potente, muito mais grave, ela ia vencer a disputa rapidamente, como foi com a Omicron no final do ano passado. Então, provavelmente, essas variantes elas são muito parecidas, muito similares, um pouquinho diferentes, por isso que elas ainda estão nessa disputa cabeça a cabeça. Mas elas são diferentes o suficiente das outras variantes que estavam aqui para ter esse aumento de casos. E é por isso que a gente está tendo essa nova onda. Não dá para dizer que a onda vai chegar. A onda, pelo menos em São Paulo, em outros estados como Rio de Janeiro e Manaus, ela já chegou. E aí a gente tem que lembrar que os cuidados nunca são demais, né? Você acha que está na hora da gente retomar alguns dos cuidados que a gente tomou no começo da pandemia, doutor? Sim, vários países tentaram segurar essa onda só na base da vacina. Falaram, não vamos tentar nenhum meio de isolamento e disseram, usa máscara quem quer. Como eles estavam com vacinas atualizadas e uma alta taxa de vacinação com 4 doses na população deles, como a França e a Inglaterra, a onda lá já está caindo.
Aqui no Brasil não é essa a realidade. Então, acho que aqui sim a gente tem que fazer aquela coisa que eu já disse outras vezes de, nesses períodos de alta, voltar a usar máscaras, principalmente em locais aglomerados, locais fechados, transporte público e principalmente locais de atendimento de saúde, hospitais, clínicas, postos e tudo mais. Nesses locais, as máscaras têm que voltar. O Ministério da Saúde lançou uma nota técnica essa semana, mas só sugerindo e não tornando novamente obrigatório. E falando em voltar a bons hábitos, né, doutora, a gente precisa lembrar que o Brasil já foi exemplo para o mundo, né, com relação à vacinação de tantas doenças, né, como você falou, da própria SARA, que não existe uma prevenção específica, mas é um conjunto de prevenções com os cuidados com vacinais e tudo mais. E hoje em dia a gente não pode comemorar, né? Infelizmente, de todas as vacinas a gente está tendo quedas expressivas aí nos números. Então, lembrar a população o quanto é importante, mas também eu gostaria de saber, isso é uma dúvida também pessoal, com relação à quarta dose da Covid para quem ainda não tomou. O fato da gente não estar com a vacina atualizada, essa vacina, essa quarta dose, é relevante nos tempos atuais para essas variantes que estão circulando atualmente? Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa, a gente vai ter que mudar um pouquinho, talvez, a nomenclatura, até para facilitar para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Você tem que pensar o seguinte: quantas doses você tomou esse ano? É óbvio que o ideal seriam vacinas atualizadas. Elas dão mais proteção. Agora, se esse ano você tomou uma única dose, ou se já faz mais de um ano que você tomou sua última dose, seja ela a terceira ou qual for, está na hora de tomar uma nova dose. Seria a dose de reforço agora do final do ano. Tá? Se faz 6 meses, 8 meses que você tomou a sua terceira ou quarta dose, até dá para você esperar ano que vem. Porque a proteção que as vacinas dão nesse momento, durante essas vacinas não atualizadas, é contra as formas graves da doença. O que evita você de pegar é máscara. A vacina vai evitar você de morrer ou de ficar grave quando pegar. Por quê? Porque ela é muito diferente do vírus circulante. Se fossem as vacinas atualizadas, todo mundo tinha que tomar de novo. Agora eu digo, paciente jovem, sem comorbidades, tem menos de um ano que tomou, dá para esperar. Pacientes com comorbidades, pacientes com doenças, idosos, crianças principalmente, tem que tomar uma dose agora. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Desculpa tirar você aí da sua correria, mas é tão importante você estar aqui com a gente, ajudando o nosso público também a se cuidar, né? Obrigada, até uma próxima, viu? Obrigado a você e a próxima vai ter que ser ao vivo de novo. Estamos esperando você aqui pessoalmente também, quando puder, venha, por favor. Vou deixar aqui o contato também para você começar a seguir. Dr. Adriano Vendimiati, que é médico emergencista e divulgador científico, @dr.derrame, @dr.derrame. Um grande beijo para você, querido. Até a próxima.